Dia está sendo transmitido ao vivo, direto de Brasília, aqui do estádio Mané Garrincha. Show de bola. Vamos lá, senhoras, começar. Vamos lá, iniciamos F5, show de bola. Tem uma listinha maravilhosa aí para vocês, uma listinha com 12 questões, atendendo a pedidos solicitados aí com relação às questões de soluções. Eu gostaria rapidamente de fazer uma ressalva aí. Tem uma questão que eu estava resolvendo e faltou um dado. Aí você pode falar assim, professor, não vai dar certo nunca. E eu vou concordar com você que não vai dar certo nunca. Agora só falta eu achar a questão que faltou um dado. Espera aí que eu vou achá-la. Cadê? Pronto. Olha a questão de número 8 aí, ó. Questão de número 8. Né? A lista já está postada também. A lista já está no site. Questão número 8 aí, ó. Eu vou ler ela para você acompanhar e não ter dúvida onde que está faltando Isso. Ele fala assim, ó. Uma solução aquosa de fosfato de magnésio, Mg3PO42, tem uma concentração de 0,5 mol por litro e grau de dissociação? As concentrações molares. Né? Então aí está faltando o grau de dissociação. O grau de dissociação, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui que eu anotei. Ou é 70% ou 80%? 70%, pronto, disso que eu tinha anotado. O grau de dissociação aí é de 70%, tá? Grau de dissociação 70% aí, para não ter dúvida. Vamos lá começar então? Vamos lá, atendendo às solicitações de hoje. Questão número 1. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar apenas com soluções. Tá certo? E uma questãozinha mais ou menos aí. Então, questão número 1 aí foi da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Tem algum cadete aqui? Tem. Quantos que temos aqui? Quantos cadetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadetes. Gostei. E quantos aqui? Não estou achando a lista. É a 13ª lista de Química. Está lá em Química 1. Tá? Luiz, Química 1, 13ª lista. Está lá postado. Vi antes de entrar em sala de aula. Tudo bem? Vamos lá. Então, questão número 1 aí. Ele fala assim, o organismo humano produz, em média, 1,5 litros de solução de ácido clorídrico, suco gástrico, cuja concentração molar é 0,01 m. Esse m é de molar. Né? Por isso que eu disse concentração molar. Por dia, no estômago. Admita que o ácido totalmente ionizado, o valor do pH desse suco gástrico é... Opa, eu estou falando de cara, eu sei que eu estou falando de potencial hidrogênio iônico da água, ou vulgarmente chamado de pH. E pH, ele é calculado sendo menos log da concentração dos íons H+. Beleza? Show de bola? Ó, vou ensinar você a ler, hein? Fácil demais. Ó. pH é igual o número negativo na base 10. Só isso. pH é igual ao número negativo na base 10. Qual é a concentração do material aí? 0,01. Eu não estou falando do ácido. O ácido o que faz? Ioniza o H+. É o HCl. Então vai produzir o quê? H+, mais Cl menos. Quanto de HCl ele diz que tem? 0,01 mol por litro. 0,01 molar. Como trata-se de uma ionização completa, ele diz que ioniza totalmente. Quanto de H+ vai ser produzido? Quanto de H+ vai ser produzido aqui? Quanto? 0,01. Confere? Tranquilo? Então isso aqui eu vou colocar here. Hoje a aula está poliglota. Here significa aqui. Consequentemente, o pH vai ser igual a menos log concentração dos íons H+, 0,01. Vou colocar em potência de 10,
vezes, né, 10 elevado a menos 2. Aí eu vou usar as regras do logaritmo. Regras do logaritmo, então pH é igual a potência em logaritmo, passa multiplicando o logaritmo. Menos 2, que multiplica menos log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes menos 2, pH igual a 2. Resposta da minha questão vai ser a letra D de oi. E por que eu deveria considerar? Me oriente. Hoje eu estou desorientado. Porque ele disse que é 0,01 mol por litro. Tudo bem. Ok. Não. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar sobre isso. Vamos lá. O que nós temos em medidas? Eu estou falando de medidas. Eu estou falando de medidas. Tudo bem? Medidas. Ok? Quando eu vou mensurar algo. Existem medidas, quando eu mensuro algo, que são medidas que nós chamamos de medidas extensivas. Show de bola. E existem medidas que são medidas intensivas. Pronto. Com certeza você já conseguiu entender a lógica. O que é uma medida extensiva? Que depende da extensão do corpo. Por isso que ela é chamada de medida extensiva. Dá um exemplo. Massa. Se eu pegar uma bolinha de gude e uma bolinha de chumbo, são massas iguais? Não. Porque depende da extensão do corpo. Já as medidas intensivas não dependem da extensão. Qualquer quantidade que eu pegar vai ser a mesma. Por exemplo, qual é a densidade da água? 1 grama por ml. Se eu pegar uma gota de água, qual é a densidade? E se eu pegar 1000 litros de água, qual é a densidade? Ué, então quer dizer que não depende da quantidade? Não, é uma medida intensiva. O pH é isso. pH é uma medida intensiva. Por quê? Porque o pH, o pH, ele depende da concentração. E aí eu te pergunto, se o pH depende da concentração, se eu pegar uma gota e pegar 1000 litros, vai ter a mesma concentração? Vou pegar o seu caso, se eu pegar 90 ml de ácido, qual é a concentração? 0,01. E se eu pegar 1 litro de ácido? 0,01. Ele fez isso para confundir. Não, eu usei esse dado nesse. Ele usou isso exatamente para confundir. Mesmo se desse para fazer desse jeito, você nem achar uma resposta. E aí, se você fizesse, aí eu vou lá. Não é a concentração molar? Como que eu calculo a concentração molar? Concentração molar vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume, não é isso? Eu acho que o Nildo falou isso. Concentração vezes volume, você acha o número de mols. Aqui não é o número de mols que eu vou selecionar, que eu vou colocar. É a concentração. A concentração é uma medida intensiva. Vou dar outro exemplo de medida intensiva. Entalpia. Eu preciso de muito para calcular a entalpia? Não. Sacou a ideia? Tranquilo? Show de bola. Hoje a gente vai sanar todas as dúvidas perrengues daqui. Beleza? Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida? Não? Sim? Não? Talvez? Não? Vamos então para a questão de número 3, que significa 2 em francês. Questão número 2 da mesma prova, referente ao ácido clorídrico, que é chamado de suco gástrico. Caso seja 90 ml o volume de suco gástrico no estômago, em determinado momento, a neutralização total deste ácido exigiria a seguinte quantidade de comprimidos de AlOH3, que é o antiácido. Dados: massa de um comprimido antiácido, 156 mg, contendo neste comprimido 10% de AlOH3. Bem, ele está falando de neutralização, não é isso? Né? Então, se é uma neutralização, eu estou trabalhando com uma reação de neutralização. Então está aqui. Reação de neutralização. Teve algum professor que explicou isso? Teve, né? Um safado barbudo aí, cachaceiro, não foi isso que ele foi? O que ele falou sobre reação de neutralização? É a reação quando um ácido reage com uma base, produzindo sal e água.
Qual é o ácido? Não é o ácido do suco gástrico? O ácido do suco gástrico vai ser... Opa, HCl. E qual a base que ele vai usar para neutralização? Qual é a base? AlOH3. Confere o raciocínio. Beleza? Show de bola. Olha só, olha só. Olha aqui, olha aqui, olha só. Olha os raios de luz. Aqui tem um H. Aqui tem 3 OHs. Ele disse que a neutralização é total. Está escrito no enunciado. Se a neutralização é total, eu tenho que igualar a quantidade de Hs e OHs. Então, perfeito. É só colocar um 3 aqui, um aqui. Confere? Professor, se tivesse que terminar, né? Se eu quisesse terminar a equação, como ficariam os produtos? Então, produto AlCl3 mais H2O, vou colocar com a corzinha 3. Beleza? De boa? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Então, vou para o meu primeiro passo aqui, ó, para resolver a questão. O primeiro passo, para não ter dúvida, eu vou calcular a quantidade de ácido que ele está usando. Tem como calcular a quantidade de ácido que ele está usando? Com certeza. Ele me disse que o volume de ácido utilizado são 90 ml. Beleza? Vou transformar para litro, que é a unidade de medida padrão. Então vai ficar 90 vezes 10 a menos 3 litros. Tudo bem? Que para transformar de ml para litro, eu divido por 1000. Fechou? Lá na questão 1, ó, questão 1, porque é uma continuação, né? Na questão 1, ele disse que a concentração do ácido era 0,01. Beleza? Então aqui, ó, concentração do ácido é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Eu sei que é mol por litro porque ele disse que é concentração molar. Ele colocou um M gigante do lado do 0,01. Se eu tenho o volume e a concentração, olha lá, ó. Se eu tenho o volume e a concentração, eu não consigo achar o número de mols? Com certeza eu consigo achar o número de mols. Está aqui ó, a fórmula. Então, vou usar a fórmula. Vou usar a fórmula. Então, o número de mols do ácido vai ser igual à sua concentração molar vezes o volume. O número de mols do ácido vai ser igual à concentração molar, 1 vezes 10 a menos 2, que multiplica o volume, que é 90 vezes 10 a menos 3. Fechou? Se eu fizer alguma coisa de errado, você pode me corrigir. Não tem problema nenhum, não. Né? Da onde eu tirei a concentração? Da questão número 1. Beleza? Então, o número de mols do ácido, vai ser 1 vezes 10 a menos 2 vezes 90 vezes 10 a menos 3 vai dar 90 vezes 10 a menos 5 mol. Confere? Tranquilo? Aí agora eu vou descobrir o número de bases, ou o número de mol de bases. Por quê? Porque o comprimido tem base. Aqui eu estou vendo na proporção, olha a proporção, são 3 mols de ácido para 1 mol de base. Quer dizer que esse número aqui é o triplo do número de mols de base. Bem, se este número é o triplo do número de mols de base, quanto que tem que ser o número de mols de base, então, se ele é o triplo? Então, o número de mols de base vai ser 30 vezes 10 a menos 5 mol. Confere o raciocínio? Não? O número de mols de ácido não é 3 vezes maior que o número de mols de base? Então, o número de mols de base, consequentemente, é 3 vezes menor que o ácido. Se o ácido é 90, a base só pode ser 30. Fechou? Mas ele quer o número de mols? É isso que ele não quer o número de mols. O que ele quer? A quantidade de comprimidos, mas está em massa o comprimido. Opa, então vou ter que transformar para massa. Como que eu faço para transformar para massa? Eu já tenho o número de mols. Então, vamos lá. Então, ó, segundo passo, eu vou transformar de mol para massa, porque o comprimido está em miligrama. Então, eu tenho que transformar para massa. Para isto, eu uso uma fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica? Número de mols é a massa sobre a massa molar. Bem, o número de mols eu já tenho.
A massa molar é a massa molar da base. Ele dá a tabela periódica ou ele dá os valores de cada um das massas. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Me ajuda aí. Vocês que são pessoas inteligentes, e eu sei que são. Massa molar do alumínio. 27. Exatamente. São 3 oxigênios e são 3 hidrogênios. Então, massa molar do hidrogênio é 1, mas eu vou multiplicar por 3. Confere? Mesma coisa. Massa molar do oxigênio é 16, mas também vou multiplicar por 3. Certo? Então, vamos lá. Então, 27 mais 3, mais 16 vezes 3 dá 48. 10, 18, vai 1, 4, 6 e 1, 7. Fechou? Então, como que eu vou fazer o cálculo aqui para massa? Como que eu vou fazer o cálculo para massa? Então, número de mols, 30 vezes 10 a menos 5 é igual a massa dividido por 7,8. Fechou? De boa? Tranquilo? Então, a massa aqui vai ser igual a 780 vezes 3 vezes 10 a menos 5. Então, a massa vai ser igual 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vão 2, não é isso? 3 vezes 7, 21. 21 mais 2, 23. Vezes 10 a menos 5 gramas. Fiz certo? Então, vou andar 3 casas com a vírgula. Ou melhor, vou transformar de grama para miligrama. Que o comprimido está em miligrama. Para transformar de grama para miligrama é só multiplicar por 1000. Então vai ficar 2.340 vezes 10 a menos 2 miligramas. Fechou? Aí eu vou andar com 2 casas com a vírgula para assumir com esse 10 a menos 2. Então vai ficar 23,4 miligramas. Beleza? Então, quanto de AlOH3 eu preciso para neutralizar todo o ácido contido em 90 ml de suco gástrico? Eu preciso de 23,4 miligramas. Certo? E da onde provém este hidróxido de alumínio? Da onde ele vem? Como que eu vou adquiri-lo? De comprimidos. Os comprimidos é que vão me fornecer o hidróxido de alumínio. E aí ele me disse o seguinte. Ele me disse que, ó, terceiro passo, tudo passo a passo para você não se perder. Terceiro passo. Ele me disse que um comprimido, eu acho que tem 156 miligramas, correto? E desses 156 miligramas, 10% é hidróxido de alumínio. Confere? Bem, você é um cara muito safo, sabe que 10% de 156 miligramas dá 15,6 miligramas. Tá certo? Então, em um comprimido, eu tenho 15,6 miligramas de AlOH3. Mas quanto que eu preciso de AlOH3 para neutralizar totalmente o ácido contido em 90 ml de suco gástrico? 23,4. Então, quantos comprimidos eu vou precisar? 23,4 dividido por 15,6. Aí eu vou saber quantos comprimidos eu preciso. Então, 23,4, não é isso? Olha lá. Dividido por 15,6. De cara eu vejo que esse número não é o dobro desse. Que o dobro daria 31,2. Então, bem provavelmente seja 1,5 vezes maior. A resposta aqui é que eu preciso de 1,5 vezes.
ou de um comprimido e meio, não é assim? Tem isso? Tem. Então, está aí respondido a questão número 2. Dúvidas? Questionamentos? Para aqueles que falam assim, eu nunca conseguiria fazer isso. Conseguiria. Por quê? Primeiramente, você vai pegar os valores citados no enunciado. E os valores citados no enunciado, todos eles se referiam ao ácido. Então, por quem que você começa? Pelo ácido. Ele disse que é uma neutralização. Você descobrindo o ácido, proporcionalmente, você descobre a base. Mas a base você descobriu o número de mols. E ele não quer o número de mols. Ele quer relacionar a massa. Então, eu vou transformar de mol para massa. Depois você vai saber quantas vezes essa massa é maior que a massa que está no comprimido. Senhor. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, moças e rapazes. Eu sei que aqui tem moças, mas eu não sei se aqui tem moças. Eu já estou procurando, né? Vocês hoje estão, hein? Vamos lá. Alguma dúvida? Algum questionamento? Fiz passo a passo para você não se perder lá, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Tá? Passo a passo aí para não ter dúvidas. Nada? Não. Certeza? Então, como vocês estão aí muito, né, alvoroçados aí, muito, né, com os nervos à flor da pele, eu acho que a questão 3 vocês conseguiriam resolver e me dar a resposta. Não conseguiria? Porque eu acho que a questão 3 é mamão com açúcar. Mas vamos lá. Dá uma olhadinha rapidinho aí na questão 3. Se você tiver dificuldades, nós vamos linchar essa questão. Destruir, mutilar, destroçar, aniquilar, enfim. Mas eu acho que você vai conseguir. Porque eu estou vendo que existe algumas estrelas no seu ombro. Ó. Não é não? Não existe não? Ah, com certeza. Com certeza. Tá não? Então, vamos lá. Se há dúvidas, a gente resolve, não tem problema. Me ajude aí, me auxilie, me oriente. Esta questão, na sua opinião, refere-se a qual conteúdo trabalhado pelo professor Nildo? Eu sei que é solução, a lista toda é sobre solução, isso eu sei. Mas que parte específica de soluções está trabalhando essa questão? Alguém teria alguma noção? Se não tiver, não tem problema, gente. Só quero saber se você consegue aí resgatar da memória qual seria o assunto. Vai envolver a ionização do HCl e a ionização da água. Então, H mais, H mais. Vamos pensar. Por acaso, por
acaso, assim, só por acaso. Ele está falando na questão que está havendo uma diminuição da concentração ácida? Sim. E como ele pretende realizar vamos dizer assim, a diminuição da concentração ácida? Qual é o procedimento que ele vai realizar para diminuir a concentração ácida no estômago? O que ele vai fazer? Ele vai adicionar mais base? Ele vai adicionar água. Tudo bem. Se ele está adicionando água, água nesse contexto aí, é um soluto, é um solvente ou é a própria solução? O que você acha? A água vai ser o solvente, porque o ácido é o soluto. Ele está adicionando água, quer dizer, ele está adicionando solvente para a concentração diminuir. Confere? Se ele está adicionando solvente para a concentração diminuir, ele está fazendo uma diluição. E se ele está fazendo uma diluição, vamos lá, neste processo de diluição, qual é a fórmula que eu uso para a diluição? C1V1 é igual a C2V2. Calma, muita calma. Fica nervoso, não. Aí ele pediu para você usar dados da questão anterior, não foi? Ó a questão anterior aqui, ó. Olha a questão anterior. Olha só, olha aqui, olha lá. Olha os raios de luz. Olha aqui. Tem a concentração? Tem. Tem o volume? Tem. Essa concentração e esse volume são os iniciais ou os finais? Iniciais. Então, fechou. Concentração inicial, 1 vezes 10 a menos 2, que multiplica o volume inicial. Vou colocar 90, porque ele quer a resposta em ml, não é isso? Então, não vou transformar para litro, já vou deixar em ml. 90. Que é igual... O que vai acontecer com a concentração 2? Ele diz alguma coisa sobre a concentração 2? O que ele diz aí? Sobre a concentração 2? Reduziu 40%. Confere? Bem, então, peraí. Se reduziu 40%, quanto que vai ser a concentração final? Vai ser 60%. Confere o raciocínio? Tá lógico? Então, 60% disso aqui é 0,6, não é isso? Vezes 10 a menos 2. Ou 6 vezes 10 a menos 3. Aí você escolhe. Então, aqui vai ficar 0,6 vezes 10 a menos 2. Vezes V2. Fechou? Não? Já matou? Rápido assim? Pô. Que... Tá. Faltou só a base 10 a menos 3. Oxe, então aqui vai ficar assim, né? 90 vezes 10 a menos 2, não é isso? Que é igual a 0,6 vezes 10 a menos 2 vezes V2. Não é isso? Aí aqui, ó, 10, né? Assim, né? Aí vai ficar então V2 é igual a 90 dividido por 0,6. Não é isso? Eu acho, vê se eu estou certo aí. Eu acho, parece que isso aqui, parece que dá 150, é isso mesmo? Isso mesmo? Aqui vai dar 150 ml. Confere? Tudo bem? Vocês querem falar comigo? Obrigado. Isso aqui é o volume final, confere? Mas o que ele está pedindo? É o volume final que ele está pedindo? Ele quer saber a quantidade de água que deve ser adicionada no estômago, é isso mesmo? Bem, o volume inicial é 90. O volume final é 150. Quanto que eu tenho que adicionar para chegar a 150 saindo de 90? 60. 60. A resposta vai ser a letra E de Eduardo. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos?
Projeto para o final de semana. Tá bom, obrigado pela atenção. Podemos ir para a questão 4? Sim? Então, questão número 4. A produção industrial de determinado refrigerante, de densidade 1,005 grama por litro, ocorre diariamente a 4 graus Celsius. Uma caldeira que comporta 8.000 litros no estado líquido. Um de seus ingredientes é o ácido fosfórico, na concentração de 0,15% em massa. Portanto, a cada copo de 300 ml, estaremos ingerindo a seguinte massa de ácido. Jesus. Vamos coletar os dados. Para ver se, pelo menos, eu tenho norte para onde eu vou, né? Para onde eu vou. Então, acho que o primeiro dado que ele citou aí foi a densidade. Foi isso mesmo? Foi 1,005 grama por ml? Acertei o número? Isso. Aí eu acho que o segundo dado que ele deu foi a porcentagem. Não? Qual foi o segundo dado? Opa, volume. Volume, então deve ter sido 8.000 litros. Confere. Beleza? Então agora o terceiro dado foi a porcentagem. Foi? Em massa, 0,15% em massa. Confere? Opa, 0,15% em massa, isso é alguma medida de concentração, né? Que concentração é essa? Título. Título foi de 0,15% em massa. Vou colocar em massa. Não devia, mas vou colocar em massa. Pronto. Beleza? Estou coletando dados para ver para onde eu vou. Certo? Teve mais alguma coisa que ele citou aí? Volume do copo. Então, vira copos. VC. 300 ml. Fechou? Beleza? E ele quer saber quanto de ácido eu estou ingerindo quando eu bebo um refrigerante de 300 ml. Meu Deus. Para onde eu vou, da onde eu venho? O que eu quero calcular? A massa. Mas ele deu a porcentagem em título. Existem várias formas de você resolver essa questão. Existem milhares de formas. Eu vou ensinar a mais rápida. Por quê? Porque você precisa de tempo para a prova. E para que você não se confunda e nunca mais esqueça disso, olha só. Qual fórmula de concentração, porque eu estou trabalhando com concentração. Qual fórmula de concentração que envolve massa? Mais rápido assim, direto. Comum. Então, concentração comum vai ser a massa do soluto dividido pelo volume. Direto, já tem a massa. Eu sei que o título em massa, então o título em massa vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Certo? Eu sei também, vou explicar passo a passo para você nunca mais esquecer. Eu sei também que a unidade de medida aqui é o grama por litro. E aqui é adimensional. Não tem unidade de medida. Certo? Vamos lá então, O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado aqui e substituir aqui. Por quê? Porque eu já acho logo a massa. Direto. Rápido. Então, vou multiplicar cruzado para não ter dúvida. Eu quero hoje que as pessoas saiam daqui sem dúvida. Afinal, sair sábado de manhã para ter dúvida não tem graça. Então, massa do soluto é igual ao título vezes a massa da solução. Vou substituir isso aqui.
Então, a concentração comum é igual título vezes massa da solução dividido pelo volume. Certo? Só substituir. Eu sei que massa sobre volume é densidade. Concentração vai ser o título vezes a densidade. Agora olha só. Concentração comum, grama por litro. E não me deixa mentir, o próprio enunciado. Densidade, grama por ml. E aonde eu estudei, me disseram que esse símbolo aqui significa igualdade. Então, se é igual, tudo que tem antes tem que ter depois. Até as unidades de medida. Então, eu tenho que transformar de litro para ml ou de ml para litro. Tem que ser o mesmo. Visto que o título é adimensional, ele não influi nem contribui. Não tem dimensão, não tem unidade de medida. Aqui, então, para corrigir este fator, eu multiplico por 1000. Afinal, a relação entre ml e litro é na proporção de 1000. Concentração comum é o título vezes a densidade vezes 1000. Concentração comum. Ele deu o título. 0,0015. Eu tenho que dividir por 100, né? Por cento, né? Por cento. Tem que dividir por 100. Então tá bom. Você quer? Então, 0,15 dividido. Então deixava 15 sobre 1000. Enfim. Vezes a densidade, 1,005 vezes 1000. Confere? Tá certo? Aí, como o nobre colega falou, 0,000, não é isso? Aí vai ficar a concentração comum, 1,5 vezes 1,005. Porque o 10 multiplicou aqui, né? Confere o raciocínio. Quanto que vai dar a concentração aqui? Eu não lembro. Faça aí para mim, por gentileza. Não é 1,5? Isso aqui, então vai ser 1,005 mais a metade disso. Quanto que é a metade disso? 0,500. 0,25 assim? É, né? Acho que não, hein? Que tem que dar 1, tem 12, 10. É, deve ser isso mesmo. Então, 1,5025 o quê? Qual a unidade de medida? Grama por litro. Olha só! Veja você. Eu não vou ingerir 300 ml do refrigerante? Aqui não é grama por litro? 1 litro não são 1000 ml? Então, em 1000 ml, eu tenho 1,5025 gramas. 7. 300 ml vai dar X. Aí você me pergunta, professor, para que ele citou o volume de 8.000 litros? Para te confundir. Da mesma forma que a questão do número 1. Por quê? Porque a concentração é uma medida intensiva. Eu não preciso do volume. ele tá com ódio. Eu tô vendo que ele não tá gostando. Pode ir? Você não vai ficar frustrado, não? Então tá bom. Então, quanto que vai dar isso aí? Então, vamos lá. Eu tenho
0,3 vezes 1.5075. Vai dar 0,45225. Senão a gente perde muito tempo aqui. X é igual a 0,45225 gramas. Para miligrama, é só multiplicar por 1000, né? Multiplicando por 1000 vai dar 452,25 miligramas. Tem essa resposta? Tem não? Tem a letra E. Que maravilha. Que coisa linda. 452,250 miligramas. Está aí. Show de bola. Aluno. É a partir do volume que ele deu de 8 milímetros da densidade, achar a massa da solução? Sim. Sem problema nenhum. Aí você acha a massa da solução, substitui aqui, depois calcula aqui. Eu já preferia assim. Como eu disse no início, várias formas de fazer. Para mim, no que eu fiz a questão, essa aqui é a mais rápida por você só usar uma fórmula. Mas várias maneiras de resolver. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Nada? O pessoal do EAD também aí? Nada também? Ok, sem problema. Então, se vocês quiserem copiar, pode ficar à vontade. Vamos partir para a questão número 5 posteriormente. Dia 1º de junho de 2019. Chegamos ao meio do ano. Estou sentindo que este ano vai passar rápido. E, consequentemente, a gente vai ser aprovado rápido. E vamos morar... Aonde que a gente vai morar mesmo? Eu vou. Eu só vou acompanhar, mas... Né? Vou acompanhar lá. Não poderei adentrar ao dormitório, mas estarei lá, né? Estarei lá, acompanhando. Já me disseram que as moças de Campinas são muito bonitas. O pessoal já o olhinho brilhou assim. O olhinho. Só tiro uma dúvida aqui. Vocês têm um agrado para estudar, não tem? Um Cascai? Quanto que é o Cascai mesmo? Quer dizer que vocês terão alimentação. Mas não adianta não, você vai gastar demais. Vocês terão alimentação, estadia, vestuário e ainda de quebra uns R$ 1.300 por mês? Não sobra quase nada. Tem gente que manda dinheiro do pai. Mas foi isso que eu entendi mesmo? É alimentação, estadia, vestuário de grátis? Não? Tem comprado? Eu acho que o primeiro é aquela blusinha branca com seu nomezinho assim. Estraga rápido, né? Vamos lá então. Mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa com R$ 1.300. Sozinho. Enfim, vamos. Vamos lá. Comprar um livro, né? Livros. Questão número 5 dos livros. Após a reação de neutralização completa de 200 ml de uma solução de concentração 0,5 mol por litro de H3PO4 e 300 ml de uma solução contendo 12 gramas de NaOH,
é correto afirmar que o sal formado em sua concentração em mol por litro são respectivamente... Então vamos lá. Opa! Ele disse que é uma neutralização completa. Está escrito. Se é completa, a quantidade de H e OH tem que ser a mesma. Porque é completa. O ácido que ele disse que vai usar é o H3PO4. Alguém se lembra o nome desse ácido? Eu esqueci. O quê? É o quê? É o fosfórico. Vai reagir com a base NaOH. Confere? Tá escrito aí. Ele falou NaOH. Ele disse que a reação é completa. Opa, se é completa, a quantidade de H do ácido tem que ser a mesma quantidade de OH da base. Então, consequentemente, aqui para a base eu vou colocar um número 3 para igualar a quantidade de H e OH. E o coeficiente aqui do ácido vai ser 1. Ou em italiano, uno. Como eu disse, a aula hoje é poliglota, né? Tudo bem? Qual vai ser o sal que vai aparecer aqui, ó? Qual é o sal que vai aparecer aqui? O sal que vai aparecer aqui vai ser Na3PO4 mais a água, porque é uma neutralização, e toda neutralização produz sal e água, e o coeficiente da água aqui vai ser 3. Confere? Aí vamos lá. Olha só como que a gente acaba com a questão. Destrói. Esse aqui é o ácido fosfórico. Ó, fosfórico. Fosfórico. Bico do pato. Então, de fosfórico vai produzir o fosfato de sódio. Confere? Ó, de ico para ato. Bico do pato. Então, de cara aí, eu acho que você já mata umas 3 alternativas aí e já fica fora da sua análise. 3 alternativas aí você já, manda embora. Porque em 3 alternativas não aparece o nome fosfato de sódio. Fechou? Tranquilo. Agora, só falta saber quanto que cada um vai reagir. Então, me ajuda aí. Vamos lá. Para o ácido, me auxilia aí. Ele disse a concentração de ácido que vai ser usada? Disse. Quanto que é a concentração de ácido que ele vai usar? Quanto que é? É 0,5? Pô, então aqui, ó, 0,5 mol por litro. Fechou? Ele disse qual é o volume de ácido que vai ser utilizado? Disse qual é o volume de ácido? Quanto? É 200? Opa, então aqui 200 vou transformar para litro, né? 200, 0,2 litros. Confere? 200 ml. Fechou? Para a base, vou colocar de cor diferente, ó, de corzinha diferente. Ele não deu a concentração da base, mas ele deu a massa de base, não foi? Eu acho que a massa de base foram 12 gramas. Confere aí, é isso mesmo? A massa da base. E ele disse que o volume da base, eu acho que foram 300 ml. Confere, é 300 mesmo? Então aqui vai ser 0,3 litros. Beleza? Tranquilo? Bem, vimos em várias questões anteriores que se eu tenho a concentração e o volume, eu sei o número de mols. Tudo bem? Se eu tenho a concentração e o volume, eu tenho o número de mols. Que eu sei que usando esses dois dados aqui, que o número de mols vai ser a concentração molar, mol por litro, vezes o volume. Então, o número de mols aqui, concentração 0,5, volume 0,2, número de mols igual a 0,1 mol. Fechou? Tranquilo? Aí olha só como é a vida. A vida é uma caixinha de surpresas. Qual é o coeficiente do ácido aqui? Qual é o coeficiente do ácido? 1. Qual é o coeficiente do sal aqui? O coeficiente do sal também é 1. Eles estão na mesma proporção? 1 mol de ácido produz 1 mol de sal? Então 0,1 mol de ácido vai produzir 0,1 mol de sal. Não precisa nem fazer mais conta aí. Tá vendo? Então, quanto de fosfato de sódio? Qual o número de mols de fosfato de sódio
serão produzidos? Serão produzidos 0,1 mol. Correto? E qual é o volume da solução que eu vou ter depois que a reação acontecer? 0,5 litros. Olha, professor, você está bêbado? Ainda não, mas hoje eu tenho fé. Hoje não passará. Então, onde você tirou esse 0,5? 0,2 mais 0,3. Eu não misturei ácido com base? Quanto de ácido eu coloquei? 0,2. Quanto de base eu coloquei? 0,3. Ué, então o volume final só pode ser 0,5. Não, isso não me atinge, não. Tá? Você pode me chamar de cachaceiro, pau d'água, pinguço. Nada me atinge. Não. Tá? Eu tenho convicção que eu sou cachaceiro. Quando você tem convicção de alguma coisa, o resto. Mas eu desafio você. Você pode pegar minha mochila ali e o quanto que você fizer de barra, eu faço com ela nas costas. Beleza? Hoje eu tô brabo. Enfim. Eu tenho o número de mols e tenho o volume? Tenho. Então dá para calcular a concentração? Fechou. Então, concentração é igual ao número de mols, 0,1, dividido pelo volume, 0,5. Opa, aqui vai dar 0,2 moles por litro. É isso mesmo? Tem fosfato de sódio e 0,2. Resposta letra C, de catuaba selvagem. Corote. Cachaça. Caninha da roça. Campari, só ele é assim. Sábado. E como eu disse, eu tenho fé. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não? Nada? Tá bom. Grau de dificuldade, fácil, médio ou difícil? Fechou, então. Fechou. Fechou. Vamos então para, a questão número 6. Questão de número 6. O que ele diz aí? Vamos ler. Eita. O íon sódio é essencial para o equilíbrio hídrico do nosso organismo e indispensável na manutenção da massa corpórea. A medida da quantidade de íon sódio no sangue pode auxiliar no diagnóstico e no tratamento de vários distúrbios. Um paciente necessitou tomar 500 ml a cada 4 horas de soro fisiológico, denominado solução isotônica de cloreto de sódio 0,9%, significando que a cada 100 ml contém 0,9 gramas de cloreto de sódio. Olha que cara bom, ele explicou para você. Esse avaliador tem um amor no... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Considerando a densidade da solução sendo 1 grama por ml, a massa de íon sódio ingerida pelo paciente no tempo de 8 horas foi de aproximadamente... Então, vai lá. Então, a cada 4 horas, 500 ml. É isso? Ele diz que a cada 4 horas... Então, a cada 4 horas... foram 500 ml. 500, inferno. Pronto. 500. Se ele quer que avalie depois de 8 horas, não posso dizer nada, né? Serão 1000 ml de ingestão. Confere? Óbvio, mais do que isso, impossível. E aí ele me disse, informações do texto, hein? Informações do texto. Ele me disse que a cada 100 ml da solução isotônica de cloreto de sódio, eu tenho 9 gramas do sal. É 0,9? Então, volte aqui.
Note aqui. Eu tenho 0,9 gramas do sal. Certo? Como depois de 8 horas ele vai ter ingerido 1000 ml, então 1000 ml eu vou ter, pelo cálculo proporcional, aumentou 10 vezes, aumenta 10 vezes, aqui eu vou ter o total então de 9 gramas do sal. Tudo bem? É claro que ele não quer a massa do sal, ele quer a massa do íon sódio. E aí é só fazer um cálculo de porcentagem, se você quiser. O que nós sabemos aqui, ó? Então, o sal em questão é o NaCl, cloreto de sódio. Perfeito? No cloreto de sódio, a massa molar do Na é 23 e a massa molar do Cl 35,5, que vai dar o total de 58,5 gramas por mol. Como isso aqui corresponde ao total, e o total na matemática moderna é 100%, não é isso? Eu posso calcular a porcentagem de sódio. E a porcentagem de sódio aqui se repete em qualquer amostra. Então, como eu faço para calcular a porcentagem? 23, que é a massa do sódio, que é a porcentagem que eu quero descobrir, dividido por 58,5, plus significa multiplicado. Hã? Times? Ah, é? Multiplicado. Beleza? Aqui eu vou descobrir a porcentagem. Sabendo a porcentagem aqui, é só aplicar no 9 gramas. Quanto que dá a porcentagem aqui? Então vai ficar 23 dividido por 58,5, que multiplica 100, vai dar aproximadamente 39,31. Então a porcentagem aqui é aproximadamente 39,31%. Aqui então é só pegar isso aqui e multiplicar por 39,31%. Vamos lá. Então, já está aqui, multiplica por 9, divide por 100, vai dar aproximadamente 3,54. Então, aproximadamente 3,54 gramas do íon Na+, né, do íon sódio, que eu acho que é a pergunta que ele está fazendo. Né? Considerando a densidade, a massa de íon sódio ingerida pelo paciente, que dá 3,54, resposta de novo, letra C, né, de cerveja. Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas? Questionamentos? Não? Tá bom. Se houver, pode fazer, tá? Tô aqui. Para ajudar. Podemos ir para a questão 7? Sim? Então, lá, ó. Questão número 7. O rótulo da embalagem de um copo de água mineral com capacidade de 200 ml traz as seguintes informações. Aí está lá uma tabelinha, né? O aspecto, o odor, o pH, o ferro, o cloreto, o sulfato e tudo mais. Aí ele fala: a quantidade de miligramas de nitrato de prata que deve ser adicionado para reagir completamente com um ânion formado pelo sal insolúvel presente em 200 ml de água é aproximadamente... Aí aqui a gente tem que saber um pouquinho mais de química inorgânica. Né? A minha sugestão, eu sei que você vai achar um exagero, mas
você pode, em qualquer livro de química geral, né? Você pode olhar quais são os íons, tanto cátions quanto ânions insolúveis. Tá certo? E aí ele disse, eu vou colocar aí, ele disse que colocou nitrato de prata, não foi isso? Nitrato de prata é o AgNO3, nitrato de prata. Se eu faço ele reagir com algum outro composto que tem o íon cloreto, como é o caso do NaCl, por exemplo, né? Quando eu faço essa reação linda e maravilhosa, o que vai acontecer aqui? Eu tenho duas substâncias compostas, correto? Se eu tenho duas substâncias compostas, aqui é uma reação de dupla troca. O que acontece na reação de dupla troca? O Ag vai para o lugar do Na, o Na vai para o lugar do Ag. Então, formando aqui, eu vou ter NaNO3 mais AgCl. O AgCl, ele precipita, ele é insolúvel. Correto? Beleza? Então aqui, ó, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aqui nós temos o coeficiente 1, o coeficiente 1, o coeficiente 1 e o coeficiente 1. Né? Todos os coeficientes são 1. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que 1 mol de nitrato de prata reage com 1 mol de cloreto de sódio. Podemos reduzir isso para os íons? Se eu reduzir para os íons, vai ficar na mesma proporção. Por quê? Porque o íon sódio tem número de oxidação NOx mais 1. E a prata também tem NOx mais 1. Então reage na mesma proporção do número de oxidação. Por isso que eu estou falando 1 mol para 1 mol. Tá certo? Beleza? Aí o que acontece? Ele falou lá que o volume de água mineral que ele vai usar é de 200 ml. Então é 0,2 litros. Certo? Foi isso mesmo? 200 ml? 200 ml. Beleza, então. Tá. E ele disse, se não me falha a memória, parece que a concentração comum aí do cloreto, aí eu tenho que olhar, aí já me pediu demais. É quanto? 50? Do cloreto é 50 miligramas por litro. Então, 50 miligramas por litro. Tá certo? Posso calcular, então, aqui a massa em miligrama. Então, a massa em miligrama, né, concentração comum, é a massa do soluto dividido pelo volume. A massa do soluto vai ser a concentração vezes o volume. A massa do soluto é igual a 50 vezes 0,2. Confere? Então, aqui, a massa do soluto vai ser igual a 10 miligramas. Tudo bem? 10 miligramas de quem? Do cloreto, né? O que eu vou fazer com essa massa aqui? Transformar para mol. Para quê? Para achar o número de mols do Ag. Achando o número de mols do Ag, eu posso achar a massa do Ag. Como que eu faço, professor? Opa! Número de mols é a massa sobre a massa molar. Número de mols, massa. 10 vezes 10 a menos 3. Transformei para grama. Por que eu transformei para grama? Porque a massa molar está em grama por mol. Tem que ser a mesma unidade de medida. E do Cl a gente acabou de ver que é 35,5. Então aqui, o número de mols, 10 dividido por 35,5, vai dar aproximadamente 0,281. Então, 0,281 vezes 10 a menos 3 mol. Como é o mesmo número de mols, o número de mols da prata também vai ser 0,281 vezes 10 a menos 3. Aí eu uso a mesma fórmula para calcular agora da prata. Então, 0,281 vezes 10 a menos 3 é igual a massa da prata dividido pela massa molar dela, que deve ser 107,9, 108, alguma coisa assim. 108. Então,
Vamos de novo. Vezes 108. Vai dar 30,42 aqui. Então, a massa 30,42 vezes 10 a menos 3 gramas. Ele pediu isso? A quantidade em miligramas. Então, miligramas é só multiplicar por 10 a terceira. Multiplicando por 10 a terceira, eu vou ter 30,42 miligramas. Tem 30,42 aí? Um rótulo. Não, mas é a proporção molar. Então, o volume 0,2, 50 do cloreto, 10. Eu acho que eu fiz certo. Para que ele colocou a massa do enxofre, Jesus? Vem para cá. Uai. Parece que está tudo certo. E eu fiz em casa e deu certo. O que eu errei agora aqui? Será que eu fiz alguma conta errada? Deixa eu fazer de novo aqui. 10 dividido por 35,5. Ah, tá. É verdade. Eu calculei da prata. Você tem razão. É do nitrato de prata. Então aqui não pode ser 108. É 108 mais isso aqui tudo. Tem razão. Vamos lá. Então me ajuda aí. Volta aqui. Então, é 108 da prata, 14 do nitrogênio, não é isso? E o oxigênio é 16 vezes dá 42, não é isso? 48. 16, 20, vão 2, 6, 7, 170. Então, aqui não é 108, aqui é 170. Agora vamos lá de novo. Agora vai dar. Então, 0,21 vezes 170, vezes 170 deu massa igual a 47,88 vezes 10 a menos 3 gramas, que vai dar então 47,88 miligramas. Tem alguma coisa? Agora deve ter dado alguma coisa. Letra B. Letra B de bola. Show de bola. Eu acho, assim, na minha opinião, a parte mais difícil é lembrar que é o cloreto de prata que precipita. Eu acho que é a parte mais difícil. O resto é cálculo. Tudo bem? Dúvidas? É que realmente eu tinha calculado só a da prata, mas ele queria do nitrato de prata. Tem toda a razão. Questão número 8. Hey ho, let's go. Podemos ir a fazer antes de mais nada? Ou vocês querem mais um minutinho para copiar? Pode? Questão número 8. Uma solução aquosa de fosfato de magnésio Mg3PO42 tem uma concentração de 0,5 mol por litro e grau de dissociação 70%. As concentrações molares de cátions Mg2+, e ânion PO4 na solução são, respectivamente, nós fizemos uma questão parecida com essa. Foi a questão número 5.
Foi a questão número 5, uma coisa parecida com essa. Mas vamos lá, ó, pensemos aqui. Temos o Mg3, PO4, 2, não é isso? Isso. Vou colocar em meio aquoso. Ele vai dissociar. Assim, só para desencargo de consciência. Assim. Por que ele falou que vai dissociar? Que é um composto iônico. Se fosse molecular, ionizaria. Né? Então, tudo bem. Aqui vai ficar 3 Mg mais 2 mais 2 PO4 menos 3. E é claro, você sabe muito bem que quando não aparece nada na frente é o número 1. Professor, como você sabe que vai ficar 3 aqui na frente? Ué, tem 3 na fórmula. Ó. Como você vai fazer 2 aqui na frente? Ué, tem 2 na fórmula. Aí, ó. Então aqui, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol desse, produzindo o triplo, 3 mols desse, e o dobro, 2 mols desse. Confere? Beleza? Aí o que ele diz na questão? O que ele diz na questão? Uma solução aquosa de fosfato de magnésio tem concentração 0,5 mol por litro. Então, do coleguinha aqui, quanto que é do coleguinha? 0,5. Mas ele disse que o grau de ionização é 70%. Então, é só 70% disso aqui que vai para lá. Então, vezes 70%, 0,7. Cinco vezes 7 dá 35. Então, quanto que vai para lá? 0,35 mol por litro. Confere? Aí, quando o 0,35 desse dissociar, vai formar o triplo. Quanto que é o triplo de 0,35? Quanto que é o triplo? Triplo. 71,05 mol por litro. E quanto desse aqui vai formar? O dobro. Né? Quanto que é o dobro? 0,7 mol por litro. Ok? Tranquilo? Beleza? Tem alguma coisa parecida com isso aí? Letra A de amor. Ou de Antártica. Ou de aguardente. Se você se lembrar, isso aqui foi parecido com a questão número 5 que a gente fez. Eu falei que foi igual, foi parecido. Porque a gente levou em consideração os coeficientes aí. Tudo bem? Dúvidas? Questionamentos? Angústias? Nada? Então nada. Questão número 9. Questão número 9, ele diz o seguinte. Uma garrafa de água mineral, não é qualquer água não, é uma água mineral. Tem em seu rótulo a seguinte composição em miligrama por litro. Aí ele traz uma lista de íons presentes na água. Ele fala assim, sabe-se que a massa molar do íon sulfato, SO4 2-, é de 96 gramas por mol. A quantidade de mols de íons sulfato contida em 16 litros desta água mineral é... Opa, ficou fácil, né? Ficou fácil. Eu sei, por dados da tabela que ele citou, que a cada 1 litro de água mineral, eu tenho quanto de íon sulfato? Íon sulfato eu tenho 6, não é isso? Então eu tenho 6 miligramas. Confere? Ele diz que vai calcular para quantos litros de água? Para 16 litros. Então em 16 litros, quanto eu tenho de íons? X. O X, então,
vai ser igual 6 vezes 6, 36. Vão 3. 96 miligramas do íon sulfato. Correto? Ele quer o número de mols do íon sulfato, e para isso diz que a massa molar vale 96. Ah, que beleza! Que beleza! Nós sabemos que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Várias foram as questões que nós já usamos essa fórmula. Então, o número de mols vai ser a massa... Número de mols vai ser a massa do íon sulfato presente na água. Quanto que é a massa do íon sulfato? 96 miligramas. Lembre-se, tem que transformar para gramas. Então, vai ficar 96 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pela massa molar, que ele falou no texto, 96. Número de mols, 1 vezes 10 a menos 3 moles. Em Portugal se fala moles. Eu falei que hoje a aula seria poliglota. Estou falando sério. Em Portugal se fala moles. Não fala mols, não. E não se preocupe, é porque meus livros estão guardados. Eu tenho um livro da década de 70 até 80, 89 no Brasil. Falava moles. Era moles por litro. Diga, meu lindo. Por que deu 0,7 aqui? Aqui é o grau de dissociação. Eu falei que estava faltando dados na questão número 8. E um desses dados era o grau de dissociação, que era 70%. E 70% é 0,7. Beleza? Então, caso você vá fazer algum curso em Portugal, cuidado. Lá eles falam um português diferente. Uma vez eu viajei para Portugal pela TAP, que é uma empresa aérea portuguesa, e eu não entendia nada que as aeromoças falavam. E elas estavam conversando em português. Falei, senhora, por favor, a senhora tem uma água? A senhora pode repetir, só que de forma, assim, pausada? Ah, tá. É claro. Sim, claro. Nas portuguesas. Claro. E aí eu não entendi. Aí teve uma outra vez que eu fui no McDonald's. E aí eu queria um trio. Acho que um trio. Me vê um trio, mulher. Minha senhora, um trio. Batata, hambúrguer, refrigerante. Não, também não era combo, não. Menu. Juro pra você, não tô sacaneando, não. Juro pra você, não estou sacaneando. Eu já falei, vou repetir. Lá eles falam um português diferente. É complicado entender. É um português diferente. Um exemplo simples. Pega uma entrevista do Cristiano Ronaldo. O que ele falou? Você não é brasileiro? Você não entende português? Não, esse aí não é português, não. Isso aí é outra língua. Inglês. É complicado. Vamos lá. Questão de número 10. Foram misturados 100 ml de uma solução aquosa 0,5 mol por litro de sulfato de potássio, K2SO4, com 100 ml de solução aquosa 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Admitindo-se a solubilidade total dessas espécies, a concentração em mol por litro dos íons sulfatos presentes na solução final é, a questão 10 é uma junção da ideia da questão 8 e a questão 5. Vamos lá. Quais sais ele misturou? Quais sais? O primeiro sal que ele misturou foi o K2SO4, não foi? Que aí vai produzir. O que vai ser produzido aqui? O que vai ser produzido aqui?
vai ser produzido 2K mais SO4 menos 2. E se você pegar, a proporção é a mesma. Ó, 1 mol desse produz 1 mol desse. Certo? Qual foi o segundo sal que ele colocou? Qual foi o segundo sal? O segundo sal foi o Al2 SO4 3, não foi? Dissociou, o que vai ser produzido? Vai ser produzido 2Al mais 3, mais 3, vou colocar até de cozinha diferente para você acompanhar o raciocínio, mais 3, pronto, SO4 menos 2. Então a proporção aqui, ó, é de 1 para 3. Confere? Beleza? Aí, ó, peguemos. Da primeira solução, ele disse qual seria o volume colocado da primeira solução? Então, 100 ml, 0,1 litro. Ele deu a concentração da primeira solução? 0,5 mol por litro. Dá para calcular o número de mols? Concentração vezes o volume. Quanto que é o número de mols? Concentração 0,5 vezes volume 0,1. Logo, o número de mols é igual a 0,05. Fechou? Então, quanto de K2SO4 ele colocou? Ele colocou 0,05 mol. Quanto de SO4 vai ser produzido? É na mesma proporção. Então, vai ser produzido 0,05 mol. Beleza? Caso que não acontecerá aqui embaixo, ó, porque a proporção não é a mesma. Então, vamos lá. Para este caso aqui, ele deu o volume desse material que vai ser usado? 100 ml, 0,1 litro. Ele deu a concentração? 0,4 mol por litro. Então, usando o mesmo cálculo, a mesma lógica, né, eu vou ter que o número de mols aqui vai ser igual a 0,04 mol. Tudo bem? Mesma lógica. Então, quanto desse cara ele colocou? 0,04 mol. Quanto que ele vai produzir? O triplo. O triplo vai dar 0,12 mol. Confere? Quanto de SO4 no total eu vou ter em solução? Esse mais esse. Eu misturei. Misturando, então o total de SO4 menos 2 é igual a 0,17 mol. Mas, professor, ele não quer o número de mols, ele quer a concentração. Fechou, fechou. Aí, ó. Concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume. Concentração molar, número de mols, 0,17. Volume, esse mais esse. Eu não misturei? 0,2. Então, 0,17 dividido por 0,2 dá 0,85. Então, 0,85 mol por litro. Como eu disse, era uma mistura da questão 5 com a 8, né? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Então tá bom. Questão número 11 aí é uma questão que envolve vários aspectos relacionados à parte de concentração e equilíbrio químico. Antes de mais nada, podemos fazer? Podemos.
Considere a seguinte reação química em equilíbrio num sistema fechado a temperatura constante. Então, olha só, olha só, olha só. Vamos colocar aqui. Ó. Então, eu tenho H2O mais C mais 31,4 kcal produzindo e consumindo CO mais H2. É isso? Beleza? Vamos lá. Me ajuda aí a pensar um pouquinho sobre ela. Eu tenho o sentido direto e o sentido inverso. Está em equilíbrio químico. Né? E como o nome já diz, o sentido direto é o contrário do inverso. Nada mais óbvio. O sentido direto é aquele que vai da esquerda para a direita. O inverso vai da direita para a esquerda. O sentido direto, com as informações que ele citou, o sentido direto, é um processo endotérmico ou exotérmico? O sentido direto é um processo endotérmico, está ganhando energia. Então, o sentido direto é endotérmico. Consequentemente, o inverso é exotérmico. Fechou? Tranquilo? Beleza, então. Vamos para o segundo passo importantíssimo também para equilíbrio químico, que é o cálculo da constante de equilíbrio. Como que eu faço para calcular a constante de equilíbrio? É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Sempre? Sempre. Exceções? Nenhuma. Então, neste caso, como que eu faço para calcular a constante de equilíbrio? Então, os reagentes H2O e C. Então, reagente H2O e C, produto, CO e H2. Então, vai ficar concentração de CO vezes a concentração de H2, produto, né? Dividido pela concentração dos reagentes, concentração de H2O. Professor, mas tem o C. Mas o C está sólido. E sólido não participa da constante. Por quê? Porque essa concentração não varia. Se eu tentar variar a concentração de um sólido, eu tenho que aumentar o seu tamanho. E aumentando o tamanho, continua a mesma concentração. É uma medida extensiva. Beleza? Tranquilo? Vamos então aí fazer alguns questionamentos. A respeito dessas reações, são feitas as seguintes afirmações. First significa primeiro. A reação direta trata-se de um processo exotérmico. A reação direta é exotérmica? Não. Item 1, errado. Ou falso, enfim. 2. O denominador. Então, peraí. Numerador. Denominador. O denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração molar é igual a... Não. Errado. O C não participa, afinal ele está no estado sólido. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, ó. Presta atenção. O C, carbono que está no estado sólido, não participa do cálculo da constante, mas ele participa da equação? Sim. Ele participa do equilíbrio químico? Sim. Ele participa do equilíbrio, mas não participa do cálculo. São coisas de cuidado com isso. 3. Se for adicionado mais monóxido de carbono para o meio reacional, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido dos reagentes. Ele diz que vai adicionar mais monóxido. Ele está adicionando produto. Se eu adiciono produto, pelo princípio de Le Chatelier, princípio do deslocamento do equilíbrio, de fuga-força, se eu adiciono produto, ele se desloca para o reagente, para a esquerda. É isso que ele disse? Que é para a esquerda? Que é no sentido dos reagentes? Então o item está correto. Ok? E o item 4... ele diz assim: o aumento na pressão total sobre o sistema não provoca deslocamento do equilíbrio. Opa!
Se eu aumento a pressão, desloca para onde tem menor volume. Aqui, ó, gasoso, não é? Aqui, gasoso também, né? O C não influencia, que é sólido, não vai influenciar no volume. O volume dele é constante. E aqui o H2O é gasoso, não é isso? Se eu aumento a pressão, desloca para onde tem menor volume. Onde tem menor volume? Nos reagentes. Logo, o item 4, ele está equivocado, errado. Equivocado, errado. Então, consequentemente, das afirmações feitas utilizando os dados acima, estão corretas apenas a 3. Resposta, letra D. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tá bom, então. Vamos lá. Então, para finalizar a nossa lista excepcional, uma lista muito bem elaborada, com várias questões. A pessoa que elaborou essa lista fez de forma fenomenal. Olha a questão número 12, que vem trabalhar conceitos de titulação. O que ele fala aí na questão número 12? Uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio NaOH impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 litro de solução. Uma alíquota de 10 ml dessa solução aquosa consumiu, numa titulação, 20 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico HCl de concentração 0,05 mol por litro. Admitindo-se que as impurezas do NaOH não reagiram com nenhuma substância presente no meio reacional, o grau de pureza em porcentagem de NaOH na amostra é, então, titulação, né? Ele falou no texto. Então, a reação que se procede é HCl mais NaOH produzindo NaCl plus, agora sim, H2O. Aqui eu já sei que a proporção da reação é de 1 para 1 para 1 para 1. E agora eu vou coletar os dados da questão, porque ele me disse algumas coisas. Então, ó, no meu primeiro passo, eu vou ver a quantidade de ácido que ele está usando. Por que ácido? Porque ele quer descobrir a base. Então, se ele quer descobrir a base, ele não vai citar da base, ele vai citar do ácido. Então, vamos lá. Para o ácido, ele citou o volume de ácido que vai ser consumido no processo de titulação? É 10 ou 20? 10? Então, volume de ácido, 10 vezes 10 a menos 3 litros, que eu acho que ele citou em ml. E eu tenho que deixar em litro. A concentração do ácido, ele citou a concentração do ácido? Ou não? 0,05? Então, peraí. É 20 ml. Então, peraí, então aqui volta 2. Concentração 0,05, então vou colocar 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. 5 vezes 10 a menos 2 é 0,05. Multiplicando, nós já vimos várias vezes aqui que a união dos dois, eu consigo achar o número de mols. Então, o número de mols do ácido vai ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Logo, o número de mols do ácido é igual a 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica 20 vezes 10 a menos 3. O número de mols do ácido vai ser 5 vezes 20 dá 100, vezes 10 a menos 5 mol. Confere? Como o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base, está na mesma proporção, né? Já posso escrever aqui que o número de mols da base é igual a 100 vezes 10 a menos 5 mol. Mas isso é só uma alíquota de 10 ml, não é isso? Que ele tirou de uma solução mãe de 1 litro.
Certo? Então isso aqui, este valor aqui está para 10 ml. Porém, ele tirou esta alíquota de 1.000 ml, 1 litro. Foi isso? 1 litro, 1 litro, 1 litro ou foi 10? 1 litro. Então, em 1 litro, eu teria quanto de base em 1 litro? X. Daqui para aqui aumentou 100 vezes, então daqui para aqui tem que aumentar 100 vezes. Então, o X vai ser 100 vezes 10 a menos 3 mol. Confere? Beleza? Eu tenho o número de mols? Tenho. Ele deu dados para achar a massa molar? Deu. Eu posso então calcular a massa que reagiu? Com certeza. Então, segundo passo. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols, 100 vezes 10 a menos 3 é igual a massa dividido pela massa molar. Na é 23. Por que 10 a menos 2? Aqui aumentou 100 vezes, né? 10 ao quadrado. Confere? Entendeu mesmo? Sério? Beleza, então. Show de bola. Então, aqui vai ficar 23 mais 16 mais 1. Aqui dá 24 mais 34, 40. Certo? Então, a massa aqui vai ser 44.000 vezes 10 a menos 3 gramas. Consequentemente, eu posso dizer que a massa é igual a 4 gramas. Mas ele disse que colocou 5 gramas, né, por causa das impurezas. E ele quer saber a pureza. Então, fechou. 4, que é o que reagiu, dividido por 5, que é o total, vezes 100 para dar em porcentagem. Consequentemente, a porcentagem aqui deve dar 80%. Certo? 80%, letra E de Eduardo. Ou, se você quiser, letra E de Engove. Um antes, outro depois. Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas? A listinha que eu separei, o que vocês acharam? Grau de dificuldade fácil, médio, difícil? Se caísse na prova, daria para resolver de boa? Você viu que eu peguei questões das últimas provas. Você pode perceber que não tem mistério. É só ir lá tateando, resolvendo, sem problema nenhum, que você consegue gabaritar todas as questões. E é isso que eu quero ver você gabaritando. Além do mais, algum outro questionamento, alguma dúvida, alguma angústia? Alguém quer falar comigo? Nada? Agora você vai tomar aula do livro, né? O conteúdo que o livro fez tudo. Tudo bem, então? Fechou? Fechou? Então, senhores e senhoritas, né? Desejo para vocês um bom final de semana. Tá certo? Que você descanse, relaxe, curte com a família, né? E se houver algum desespero, não se desespere, que nós estaremos por aqui na próxima semana. Beleza? Então, beleza. Falou. Falou, falou, falou. Ô, falou, falou. Falou, meu querido.